Saudações, longevos. E então, qual será o segredo da longevidade? Saudações, longevos! Como é que vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o Segredo da Longevidade. E a gente tem muito assunto aqui, super interessante, porque nós vamos falar sobre um assunto que está muito vigente. A gente está vendo cada vez mais pessoas com esse tipo de... Eu vou falar se é transtorno, o que é, a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero falar com vocês que o nosso convidado super especial de hoje é Yuri Maia. Yuri Maia é empresário, ele é diagnosticado com TDAH desde os 7 anos e ele aprendeu a conviver e superar esse transtorno que ele tem desde a infância até agora que está na fase adulta. Em 2015, ele fundou o TDAH Descomplicado, onde ele divulga soluções para facilitar a vida de todos que têm TDAH. Então, seja muito bem-vindo, Yuri. Muito obrigada por você estar aqui. Você é de Brasília também, né? Sou de Brasília, tá? Um prazer estar conversando aqui com você, Elódia. Muito bom mesmo estar trazendo esse conhecimento, esse tema que é tão importante, né? Que é o tema da minha vida, né? Todo o TDAH Descomplicado foi fundamentado na história da minha vida e, enfim, vamos trazer esse tema importante aqui para desmistificar e trazer também soluções. Que bacana. E TDAH, muitas pessoas estão, né, sendo diagnosticadas atualmente. Eu não sei se você tem essa estatística, mas parece que está aumentando. Não sei se está aumentando esse transtorno ou se o diagnóstico está sendo mais procurado. Você tem alguma coisa para falar? Só para a gente começar a introduzir as pessoas, que tem muitas pessoas aqui que também nem sabem direito o que é TDAH. Então, já dá essa pinceladinha aí do que é. E por que estamos falando mais sobre esse tipo de transtorno, né? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele nasce com a pessoa, ele tem uma carga genética envolvida, ele nasce com a pessoa e, na maioria dos casos, acompanha a pessoa até o final da sua vida, tá? Ele traz uma série de sintomas e prejuízos. Os sintomas mais clássicos são um esquecimento acima da média, uma desatenção muito acentuada, dificuldade com memória operacional, ou conhecida também como memória de trabalho, que é quando você associa conhecimentos anteriores com conhecimentos presentes, né? Então, às vezes, a pessoa com TDAH, o que não tem nada a ver com inteligência, ele precisa de ter mais alguns insights, ter que estudar mais um pouco, rever mais um pouco para conseguir fixar um conteúdo. Tudo isso porque a desatenção está o tempo inteiro sendo ativada ali nesse processo de aprendizagem. Impulsividade também, mais do que a média das pessoas. Outros sintomas também, a impulsividade em agir e falar, né? O fato da pessoa também ter uma dificuldade em regular a sua motivação, em regular também a forma como você encara situações pouco produtivas, principalmente também situações onde você tem uma frustração muito envolvida. Então, são pessoas que têm dificuldade em lidar com frustração. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o que seria o TDAH? Isso é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele gera uma série de características e prejuízos. Prejuízos, geralmente com relacionamento, prejuízos escolares, prejuízos laborais no mercado de trabalho como um todo, né? São pessoas que caem em estatísticas preocupantes do TDAH, que a gente vai falar sobre isso depois. E se não for tratado, ele pode fazer com que a pessoa que tem um potencial gigante, na hora de executar, ela encontra muito problema na sua cognição e isso vai atrapalhar toda a sua vida com uma série de sintomas aí. Vou te fazer várias perguntas como leiga, totalmente leiga mesmo no assunto, tá? Mas eu estou me interessando bastante, que eu estou no meio aqui de um processo que estão fazendo um teste em mim para ver se eu tenho ou não, principalmente para essa parte de desatenção, mas a gente está vendo que o meu caso é diferente, que eu sou superdotada e a gente também tem isso por excesso de, como é que fala? Curiosidade, então às vezes eu consigo estar falando com uma pessoa e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, a pessoa pode achar que é desatenção, mas não é que está isso, e falaram que o TDAH também tem isso, o TDAH precisa de várias motivações
para estar ativo, e você vai E explicar rápidos. direitinho. Esse limite, esse diagnóstico é bastante tênue, né? Porque são vários fatores que chegam a esse diagnóstico. Você me falou que tem carga genética. Eu não sabia. Existe realmente algum gene que diagnostica o TDAH? Como é que é o diagnóstico? O diagnóstico do TDAH ele é predominantemente clínico, tá? Existe um mapeamento recente que está fechando, né, o mapeamento de 4 genes envolvidos no TDAH, tá? Então, existe um nome específico para esses genes, eu não tenho esse nome aqui de cabeça, mas eles já estão sendo mapeados, mas não significa que é feito um teste genético, tá? O teste clínico, ele vem de, geralmente, testes psicológicos e também feito através da observação do neurologista ou do psiquiatra, ou pela neuropsicóloga, pelo neuropsicólogo, e o conjunto dessas duas hipóteses diagnósticas fecha o diagnóstico do TDAH. Então, é aplicada a anamnese, que é uma avaliação desde o começo da sua vida. Se você não tiver memórias vivas da sua infância, é feito, de repente, uma anamnese com seus pais, com pessoas que acompanharam o seu desenvolvimento, para saber se aqueles sintomas que você sente hoje são coisas que estavam presentes desde o começo. E que forma que eles estão presentes. Porque a gente sabe, por que fala muito do TDAH hoje em dia como se fosse algo que está aumentando? Na verdade, não está aumentando. O que pode estar aumentando é o diagnóstico, porque a gente sabe que, historicamente, o diagnóstico do TDAH ele é subdiagnosticado, na verdade. Então, não existe uma explosão. Na verdade, está começando a chegar no nível das pessoas que realmente têm. Mas a prevalência mundial continua entre 5% até 7%, dependendo do local onde você está no mundo, é mais ou menos isso. Não passa disso, tá? Então, voltando aqui ao raciocínio, é feito um teste, é feito uma anamnese, uma observação, e fecha-se o diagnóstico clínico. Podem ser feitos exames também, como, por exemplo, a ressonância, uma questão, aquele eletrocefalograma também pode entrar na questão do diagnóstico, não apenas para confirmar o TDAH, como também para descartar outros transtornos, porque o TDAH ele também é confundido, às vezes, com bipolaridade, às vezes com a dislexia, às vezes com o TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo central, e também, em muitos casos, existe a comorbidade. Por exemplo, o AHSD, que é o que você tem, altas habilidades de superdotação, pode também estar envolvido com TDAH, você pode ter os dois, né? Ou uma coisa ser confundida com a outra. Então, muitas pessoas que têm o TPAC, às vezes são confundidas com o TDAH, e isso causa uma certa confusão na hora de iniciar o tratamento. Então, é muito importante, concluindo aqui, que o profissional que esteja envolvido nessas etapas, né, de diagnóstico, tratamento, seja um profissional que tenha experiência em TDAH, né, para que o seu tratamento seja um sucesso. Perfeito, tem que ser um neuropsicólogo, né? E o teste realmente é bem grande. Como eu falei, estou fazendo e já fizemos 4 sessões e o negócio vai estendendo, é bem grande mesmo. Mas essa parte Sim. genética eu achei interessante, porque a gente também, a gente tem um grupo que a gente faz vários estudos e a gente está fazendo testes genéticos para superdotação e também longevidade. Então, é interessante eu até falar com eles sobre isso daí. Eu não sabia de teste genético para TDAH, achei muito interessante. Agora, você falou que tem vários transtornos, né? Eu recentemente, nesse grupo, a gente viu que também tem alguma relação com as pessoas que estão usando muito redes sociais. Tem um diagnóstico diferencial também, né? Pessoas que ficam muito em redes sociais também têm uma alteração de dopamina e tal, mas é por outro motivo, por esse motivo externo. Você tem visto isso também muito? Pode falar. Nós não podemos confundir os efeitos nocivos do uso prolongado de telas com o TDAH, porque não é a mesma coisa. O TDAH é um problema crônico que afeta com esses sintomas em qualquer lugar que você esteja, seja na frente de um aparelho eletrônico, seja fora dele. Então, às vezes você tem um problema de alguém que chega com esse esgotamento. A gente tem sim neurônios que depletam dopamina, porque você fica ali no TikTok horas e ele fica dando pequenas micro descargas de dopamina tônica, né, dopamina fásica, inclusive no seu cérebro, e isso vai depletando, isso vai fadigando. Imagina você fazer academia 8 horas por dia. Você vai sair de lá morto. É a mesma coisa. Você tem um neurônio, ou parte deles, né, principalmente na região do córtex pré-frontal, se a gente pudesse, que é a região da testa aqui, né, o pré-frontal. Essa região especial, ela é muito, ela é especializada na cognição.
Então, essa região ela é muito estimulada pelo uso de telas, dependendo do que está na tela também, né? Que é o caso dessas redes sociais altamente recompensadoras, como o TikTok, o exemplo principal. Então, as pessoas falam isso, porque aumentou o número de telas, aumentou o TDAH. Gente, isso é tudo falácia, isso é tudo absurdo. Quem tem TDAH, nasce TDAH e acabou. Entendeu? O que acontece? Se você tem TDAH e se você está imerso nesse ambiente tóxico com muita tela, você vai ter ainda mais prejuízo. Mas o TDAH está em todos os ambientes. Ele está em casa, na escola, no trabalho, ele está quando você dorme. Tem vídeo meu no YouTube, inclusive, falando dos impactos terríveis que tem no sono do TDAH. Ou seja, você tem prejuízos até quando você dorme. Então, está o tempo inteiro atuando. Então, assim, lembrando que sintomas do TDAH são sintomas humanos. Quem nunca se distraiu? Quem nunca ficou desatento? Quem nunca, no cansaço do seu dia a dia, não ficou ali prostrado, sem entender, não, eu estudava e não aprendia nada, ai meu Deus, tenho TDAH. Não, você não tem TDAH, você está com esse sintoma. Os sintomas do TDAH são sintomas humanos, mas quando eles são crônicos, repetitivos, em todos os ambientes, desde o iniciozinho do pré-escolar até o último dia da sua vida, isso fecha muito bem com o diagnóstico correto e acertado de TDAH. Então não vamos confundir. Realmente as telas estão aí, causam prejuízo sim para o nosso cérebro, fadiga cerebral, etc., e outros problemas, mas isso não quer dizer que uma coisa causa a outra. Entendi. Né? Perfeito. Não, é isso que a gente também concluiu nesse estudo, que realmente você pode ter sintomas parecidos, mas as causas sendo outras já não fecha o diagnóstico. Agora a gente está falando TDAH. Você falou de impulsividade, a gente fala muito em TDAH e para quem é mais jovem, né? Os mais jovens, eles têm mais impulsividade. Não sei se eu estou falando alguma coisa que você é especialista, mas me corrija. E que com o tempo, as pessoas com a maturidade principalmente da região pré-frontal, as pessoas começam a controlar essa parte impulsiva. Pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, os sintomas do TDAH eles vão variando ao longo da vida. Não é uma coisa só até o final. Geralmente, a criança que tem o TDAH do tipo combinado, que tem a desatenção e a hiperatividade, ela tem a hiperatividade muito aflorada no início da sua vida, por uma série de motivos. Primeiro, porque a criança não tem um filtro social adequado, não desenvolveu isso. Mas não é só isso, né? Senão toda criança teria TDAH. Calma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, o filtro social também combinado com a questão da maturação do córtex pré-frontal. Existe um estudo, inclusive, que mostra uma imagem, né, com aquela termodesenvolvimento, que mostra a imagem. Acompanhou crianças nesse estudo dos 5 aos 15 anos e verificou que essa criança ela tinha uma maturação, um atraso de maturação de até 5 anos comparado. Geralmente 3, mas chegou-se até 5 anos comparado à criança neurotípica, que é a criança padrão, digamos assim. O que isso significa? Que uma criança com TDAH com 13 anos, ela pode ter uma mentalidade de 10, de 9. Então, isso é muito comum. Fala assim, meu filho é muito infantil, muito infantilizado, e geralmente a criança tem um laudo de TDAH, e não é por menos. Isso causa impactos sociais, né? Ele às vezes está um pouco deslocado na turma, na turminha, ali nos interesses da turma. Isso vai se estabilizar depois, né? Lá para os 25, 30 anos você tem uma equidade, isso vai diminuindo esse gap, até entre os 25 e 30 você tem ali um adulto de 30 com TDAH e sem ele ter a maturidade padrão, digamos assim, né? Você perguntou outra coisa que eu não lembro agora. Não, eu falei da impulsividade, né? É isso mesmo, você falou tudo. É o córtex pré-frontal que vai amadurecendo, então a pessoa vai conseguindo controlar essa impulsividade, né? Eu falei, eu lembrei, eu estava falando dessa questão da neurofisiologia, né, da evolução ao longo das idades. Então, o que acontece? Geralmente a criança com a impulsividade e a hiperatividade, ela vai regulando isso ao longo dos anos. Então, um adulto com TDAH que era muito hiperativo aos 6 anos de idade, quando chega aos 25, 30, estabiliza, tá? Continua mais que a média, mas dá uma freada, digamos assim. Entendi. Concluindo aí a fala. Controla um pouco mais, né? E aí você cresceu, você foi diagnosticado com 7 anos de idade. E aí você fala isso para as pessoas que estão nos assistindo. Às vezes a pessoa tem uma criança, né, que tem TDAH e não sabe, porque é um assunto que não é muito divulgado, né, Yuri?
Não, principalmente a impulsividade, tá? E a hiperatividade. Quando eu era pequeno, eu lembro que na creche, antes do inferno começar, eu vou explicar o que é isso. Em muitos momentos, na hora de brincar ali, né, no finalzinho da tarde, antes da minha mãe me buscar, eu lembro que as tias pediam para eu sentar do lado deles. Não, senta aqui, vem fazer companhia para mim. Sendo que não, eu queria brincar com os outros coleguinhas. Como assim? Mas eu entendia que às vezes eu passava desse fogo tão grande que eu ficava cutucando os coleguinhas, puxando e brincando e mexendo, que eu estava meio que, talvez, atrapalhando. Aí elas, não, senta aqui do meu ladinho. Tudo era tudo feito com muito carinho, mas enfim, isso já era um problema de exclusão aí do TDAH. Já vamos falar sobre isso. E na alfabetização a coisa piorou. Porque quando você está na creche, a criança só faz brincar, desenhar, é tudo lúdico. E aí você começa a vida escolar, as primeiras responsabilidades. Senta e presta atenção na aula. Senta e abre o caderno na página 30. Faz o desenho, escreve tal palavra. Então, e aquilo ali não era estimulante para mim, né? Geralmente, mesmo que a professora não seja uma professora que estimule a turma, o que pode acontecer é que as crianças neurotípicas, elas podem ter uma certa dificuldade, sim, para iniciar essa tarefa. Mas depois de chamar alguns minutos ali, a professora consegue manter um certo controle. A criança do TDAH não. Ela pode, inclusive, iniciar a tarefa junto com a turma, mas ela é a primeira a dispersar. Ela é a primeira a levantar, ela é a primeira... Meus cadernos, eu já tenho vários vídeos sobre isso, eu tenho esses caderninhos até hoje guardados na casa da minha mãe. Meus caderninhos, assim, eu anotava o cabeçalho, né? Colégio Tarará de Brasília, 1990. Aí eu começava as primeiras 2, 3 linhas, depois eu desenhava um cavalinho, desenhava um sol, porque tudo era mais interessante, isso aos 6 anos de idade, né? Então começou os problemas aí. Então, dessa forma, eu fui tendo os impactos sociais, eu sofri uma agressão na sala de aula nessa época, aos 6 anos de idade, justamente porque a professora tinha acabado de controlar a turma, eu soltei uma piada, um gancho, uma coisa que ela falou, foi super engraçado, todo mundo riu, ou seja, desestabilizou todo mundo, e aí foi uma confusão, eu acabei sendo agredido aí, uma história bem longa. E isso perseguiu aí na adolescência também, dificuldades em me manter motivado, porque falta dopamina mesmo, né? A gente tem 2 níveis de liberação de dopamina, né? A gente tem 2 fases. A dopamina tônica. O que é tônica? Aquele gota a gota. Imagina que você tem uma pia da sua casa aí você pega aquelas buchinhas amarelas, põe embaixo. Aí você gira só um pouquinho para cair a gota a gota. Gota a gota. Aí você pega depois de 1 hora, aquela esponja está úmida. Porque ela está umedecida de água, que a gente vai dizer que é a dopamina. Aquela esponja está funcional. Quando você está diante de uma coisa muito interessante e motivadora, a dopamina fásica, que é vídeos motivadores, um videogame, um hobby que você gosta, aí você abre aquela torneira no máximo. Depois de 1 hora você vai ver que aquela esponja está encharcada, né? Ou seja, o seu cérebro está muito abastecido com a dopamina. Como é que funciona no cérebro do TDAH? O cérebro do TDAH é como se você, na tônica, é como se você abrisse só um tiquito, como caísse uma gota a cada 30 minutos. Quando você voltar depois de 1 hora, a esponja está seca. Ela não está funcional. Você já tentou limpar uma louça com esponja seca? Não sai, não fica legal. Arranha, não está legal. Isso é o cérebro pouco funcional do TDAH. Ele está subabastecido com essa substância. Mas, quando você está diante de algo que seja realmente prazeroso, né, motivador, aquilo lhe abre quase que completamente. Então, é isso que vem aquele estereótipo do tipo assim, não, mas peraí, ele não gosta de estudar, mas para jogar videogame ele é ótimo. Para jogar futebol ele é o melhor da sala. Como assim? As pessoas não entendem isso. Então, o TDAH é muito 880. Isso funciona para prestar atenção no que estão falando para ele, funciona para fazer uma tarefa de casa, não vai fazer, nunca vai procrastinar a tarde inteira, e na hora que ameaçar com chinela, a criança, né, digamos assim, né, o que é terrível, mas na hora que tiver a ponto de dar um problema, aí ele consegue fazer ali no desespero. Mas é a base de sofrimento. Então, o cérebro TDAH ele funciona muito nesse 880, nesse tic-tac. E é por isso que você tem os prejuízos funcionais, laborais, de acadêmicos, escolares, todo tipo de prejuízo que pode estar afetando aí. Yuri, eu respondi o que você perguntou? Sim, não, tá super interessante, eu estou aprendendo bastante. Me fala uma coisa, a pessoa que tem TDAH, a criança que tem TDAH, está na escola, pode haver casos de, por exemplo, ela gostar muito de uma matéria? Tipo, eu amo história, e ela ficar focada naquilo, e ela receber essa dopamina com essa matéria, ou não? Ou é mais específico para lazer, essas coisas? 20% das pessoas com TDAH não enfrentam problemas escolares. Tá. Isso significa que você não tem TDAH? Não, significa que você tem, mas você consegue tirar nota.
O próprio processo de estudar, do tipo assim, pô, tem uma prova amanhã, então acho que eu vou estudar, porque se eu tirar uma nota boa, tal coisa vai acontecer, eu vou ganhar um presente de Natal, enfim, você É um consegue se motivo, né? motivar. Embora, é o motivo para a ação. Sim. Embora, mesmo que você tenha uma criança TDAH que tenha dificuldade escolar, não adianta você prometer um carro zero. Ela não vai estudar. Depois a gente explica mais sobre isso. Mas o que acontece? Você tem essa motivação. Eu perdi. Me relembra, por favor, Não, pergunta. é porque assim, o que eu tô tentando relacionar com a parte de interesse. Porque, por exemplo, eu também não tinha muito interesse na escola. E Sim, eu algumas vou coisas me explicar. interessavam muito. Sim, lembrei. Explica. O que acontece? Então, tá. Mesmo a criança que tem dificuldade escolar, tem matéria sim que ela pode se interessar. Era o meu caso de História e Geografia. Era estudos sociais, depois virou História e Geografia. Né? Tá. Biologia também. Então, o que acontece? No terceiro ano mesmo, eu falei, mãe, não precisa comprar material escolar, que pra mim tá tranquilo. Eu tirava 7, 8, sem estudar. Se eu estudasse, Sim. acabou, entendeu? Então, nunca foi um problema para mim. Então, existem matérias que é mais confortável para a sua mente. Quando eu tinha aula de história, eu conseguia, sei lá, viajar na aula, imaginando todos os fatos históricos, o que estava acontecendo, quem brigou com quem teve guerra contra quem, não sei o quê, tudo ficava muito bem gravado. Então, aquilo ia. Então, tem crianças com TDAH que podem pegar isso, por exemplo, com matemática. Ele é péssimo nas outras disciplinas, precisa de muito estudo, mas matemática ele é nota 10. Então isso é comum, tá? E isso vem justamente dessa questão. O que é motivador para mim, o que não necessariamente é para você, mas para o indivíduo, ele desempenha. Isso pode estar envolvido na escola. Mas o que não está envolvido, aí não, aí foge mesmo. Tem Quer dificuldade. dizer, tem que ter uma motivação. Tem que ter uma motivação para ter essa atenção. E aí você tem aquela descarga de dopamina, né? É Sim. bem interessante. Existem técnicas também para isso daí. Eu vou só comentar uma técnicazinha que eu falo. Existe a técnica, a regra do amuleto. O que é a regra do amuleto? A regra do amuleto é quando você tem alguma coisa que... Eu vou dizer como é que funcionava para mim. Vou pegar aqui um exemplo. Eu tinha uns 14 anos e nessa época eu estava indo para a escola de tarde fazer uma aula de reforço no contraturno, e aí eu saí da parada de ônibus, estava indo para a escola, e aí de repente eu encontrei um tijolinho desse tamanho aqui, igual esse pendrive, um pedacinho de tijolo no chão. Não sei porquê, eu peguei aquilo, olhei e falei assim, toda vez que eu olhar para isso aqui, eu vou copiar mais um pouco. Que eu tinha problema de copiar do quadro. Guardei no meu estojo e fui para a sala de aula. E aí eu deixava o estojo aberto, né, tirava o meu lapiseira, borracha e deixava o tijolinho à mostra. E quando eu vi aquele tijolinho, vou tentar mais um pouco. Não é hora de parar para desenhar, é hora de tentar mais um pouco. E aquilo me motivou por umas 3 semanas, por quase um mês. Essas estratégias não duram para sempre, tá? Elas são cíclicas. Né? Depois eu explico com mais calma. Mas o ponto é o seguinte, quando você tem um amuleto, quando você coloca alguma coisa que te faz lembrar de um combinado, que te faz perseverar um pouco mais, isso naturalmente faz com que a sua mente volte para os trilhos. A pessoa com TDAH, geralmente ela procrastina, não é nem pela questão da preguiça, entre aspas, de fazer a determinada atividade. É porque ela senta para abrir o livro, e aí, antes de chegar na página 30, na página 20, ela olhou uma figura que ela achou incrível. Ela leu o rodapé daquela figura e falou assim, Monet de não sei o que, 1720. Aí ela entra no Google rapidão para pesquisar o que aconteceu naquela época de 1720. E aí, quando você percebe, já passou 40 minutos e você não chegou na página 30, na bendita página 30 que você deveria. Então, o descolamento do TDAH com o foco atencional, se aquilo não for muito prazeroso, é como se fosse assim, não pega, não tem aderência, entende? É como se tivesse manchado de óleo, assim, não tem aderência. Então, é o dia inteiro isso. Aí você, que droga, você dá um tapa na cabeça assim, volta pro foco, volta pro que deveria estar fazendo. Aí você volta para fazer, dá 5, 10 minutos, você dispersa de novo. E aí você passou a tarde toda estudando quase nada. Então, é mais ou menos esse o sofrimento do TDAH, de forma resumida. Tá? Geralmente, amuletos servem para te ajudar nesse processo. Então, por exemplo, as redes sociais devem ser uma tortura para quem tem TDAH, porque não consegue sair, né? Eu sou extremamente curiosa, eu tenho esse problema, eu tenho várias abas no meu computador abertas, tudo, mas eu consigo controlar, porque eu tenho aquela meta, eu tenho que fazer aquilo e vou abrindo tal, mas vou. Agora, uma pessoa que tem essa desconexão, que entra, se aprofunda nessa outra parte, em outra, várias atenções, acho que a rede social deve ser
terrível. Você, por exemplo, tem que ter o celular bem longe de você quando você está fazendo alguma coisa, né? Ah, completamente. Eu tenho uma questão que burla um pouco essa regra porque eu uso para trabalho. Então, assim, eu não sei nem o que está acontecendo. Quando eu entro é para postar, é para gravar, é para não sei o que, aí fecho. Tá. Mas eu não tenho paciência. Mas, assim, o que não é nem uma rede social, porque o YouTube é uma plataforma de busca. O que eu mais me entretenho ali é mais no YouTube. E Tá. eu passo longe de TikTok, porque se eu entrar ali, eu sei que eu não saio nunca mais. Agora, sim, esse negócio de drenar o seu foco atencional e segurar e reter é demais. Você acha que vai ficar 5 minutos, mas você fica 50, às vezes até mais. Então, assim, isso que a gente chama de modulação do ambiente. Os aparelhos que você carrega na sua mão são o seu ambiente. Então, se você quer estudar, se você quer ter uma vida mais produtiva, você precisa reduzir os seus distratos ao máximo. Ah, Yuri, mas sei lá, eu tô viciado, não consigo ficar longe do celular. Beleza, então você coloca o quê? Se você instala um programinha, um aplicativozinho do tipo Forest, tem vários, que ele funciona como um método Pomodoro. Ele funciona assim, ele vai trancar a tela do seu celular por 20 minutos. E nesses 20 minutos você esquece da vida, só foca no que você tem que fazer. Depois dos 20 minutos, ele vai te liberar por 5 para você olhar, zapear alguma coisa e voltar para mais 20 minutos de estudo. Se você fura e pega o celular antes, é tipo uma forest, né? Ele é uma sementinha que em 20 minutos vira uma árvore. Se você abrir o celular antes, aquela sementinha ela morre, a planta que estava crescendo ela morre e você perde o jogo. Então é uma forma de você gamificar a sua atenção. E às vezes tem outros aplicativos também que você monta uma fazendinha, mas a sua fazendinha só é frutífera se você ficar focado os tantos minutos. Você só atinge o nível 100 se você ficar focado tantos minutos por dia. Então, é uma forma de você tentar se modular. Mas isso não cura, isso é uma autossugestão. Se você quiser burlar, você burla, você entra lá e faz o que você quiser. Mas isso são pequenas ferramentas que vão te ajudar a permanecer focado um pouco mais, né? O que eu falo do TDAH é o seguinte, tem muita gente que fala assim, eu sou concurseiro, né? Em Brasília, vocês sabem que tem muito disso. Eu tenho inveja do meu amigo, porque meu amigo estuda 7 horas por dia, 8 horas por dia, 6 horas por dia, vamos supor, né? E a pessoa com TDAH mal consegue 2. Beleza. Você pode ter certeza que isso vai te acompanhar pro resto da vida. Não existe uma cura para isso. Eu quero passar de 2 para 6, para 8 horas de estudo. Mas, se você tiver em tratamento, se você tiver, de repente, com a ajuda do psicoestimulante, que ajuda muito nessa questão da perseverança, você sai de 2 horas para 4. Com uma certa qualidade, mas você falha, você procrastina, mas no somatório de horas líquidas, você sai de 2 para 4. E aí que tá, gente, 4 é 100% do que você conseguia antes. É um ganho. Vai te ajudar a ter um desempenho melhor, mas não é uma coisa assim, não cura, não trata. Né? Não é uma coisa assim, resolve o problema. Não resolve. E aí, inclusive, o tratamento TDAH ele é para o resto da vida, né? Sim e não. Por quê? Porque, assim, o tratamento, ele é para o resto da vida no sentido assim, o tratamento ele é sempre sintomático. Enquanto você tomar um determinado medicamento que prescreve para você, ele vai tratar o sintoma por X horas. Ponto. Passou o sintoma, você volta tudo que você estava sentindo antes, né? Então, isso vai te ajudar em algum nível, algum grau. Só que chega um momento na vida que você fala assim, cara, tô cansado de gastar com isso, eu vou mudar meu trabalho. Você, por exemplo, uma pessoa que eu já prestei mentoria, ele era especialista, ele era de direito tributário, advogado. Mas ele falou assim, Yuri, eu detesto escrever. Toda vez que eu escrever uma peça é um sofrimento, uma agonia, uma coceira, eu levanto 30 vezes. Eu falei assim, cara, olha só, você tá com 30 anos. Você está sofrendo, você vai ficar assim até os 70, a hora de se aposentar. Não, pô, por que você não faz o seguinte? Por que você não muda um pouco o que você está fazendo? Né? Por que você não muda, vai aprender um outro ofício e tudo? Enfim, aí essa pessoa, no fim das contas, ela tinha uma segunda opção, ela era muito comunicativa e ela virou uma excelente corretora de imóveis depois. Né? Ganhou mais do que na advocacia. E, geralmente é isso que acontece no TDAH. Se você entra numa profissão que você queria lá no passado, fazia sentido quando você tinha 18 anos, ou seus pais, era o sonho dos seus pais, mas se não faz sentido para você ou para a sua realidade agora, não vai dar bom. Você vai ser um funcionário, um profissional medíocre. E isso não é um xingamento nem nada, mas você vai rodar. Então é ideal que você esteja sempre dentro da sua zona de desempenho, que é o ponto crucial onde o TDAH consegue vencer muito mais na vida. Estando na zona de desempenho. Que bacana. E no seu canal, canal do YouTube, né? Você fala sobre isso, e você tem uma mentoria também. Explica um pouquinho sobre isso, porque a pessoa que vai ser mentorada por você, primeiro ela tem que ter o diagnóstico, né, Yuri?
Sim, eu sempre peço que a pessoa tenha um diagnóstico. Algumas pessoas pedem e falam assim, não, mas eu quero mesmo assim, porque eu tenho certeza que eu tenho. Eu falo, olha, não ser Entendi. certeza não significa nada. Embora a mentoria, as estratégias sirvam para qualquer pessoa, mas Sim. especialmente para quem tem TDAH, né? Então a mentoria ela consiste de eu entender o caso da pessoa, conversar, orientar, passar todas as ferramentas, estratégias, mentalidade, tudo que eu fiz na vida, porque inclusive nos meus cursos eu faço isso. Eu ensino com relação a relacionamento, como é que eu saí de uma série de relacionamentos fracassados para finalmente estar casado. Vida profissional, como é que eu era dos 20 aos 30 eu só arrumava emprego ruim, lugar que eu não gostava, era demitido o tempo inteiro. Aí agora, depois eu fiquei concursado por muitos anos e saí, agora eu estou só empresário, né? Fiz essa transição. Então, é tudo, gente, é mentalidade, porque às vezes o TDAH ele pode, por uma questão de sofrimento da vida, assumir uma posição de vitimismo, mas isso só vai lhe prejudicar. É importante que você entenda o que está acontecendo, não dependa da compaixão dos outros, porque geralmente ela não vem. A sua própria família muitas vezes não vai entender e não vai te apoiar. Então, tudo isso na mentoria eu falo de alguma forma, né? Porque o TDAH não é só uma questão de tomar um medicamento e resolver o caso, não é. Ela precisa de esclarecimento do que é essa condição, o que causa, o que impacta e o que ela pode fazer para resolver isso. Beleza, não dá para resolver, tô com esse problema aqui, o que eu posso fazer para melhorar o cenário? E é possível melhorar. Agora, assim, não pense você que mesmo eu falando de TDAH há 10 anos, eu tenho esse conhecimento todo que eu passo para as pessoas, que eu não sofro. Todo dia eu também tenho uma procrastinação, tenho minhas dificuldades, ralo, mas mesmo assim eu vou lá e faço, né? Porque eu já percebi que o ponto do TDAH, principalmente de qualquer pessoa, é você entrar em ação, né? Quando você entra em ação, você resolve a sua ansiedade, você encontra clareza, você, reduzindo a ansiedade, você fica mais focado naturalmente, porque a ansiedade é uma grande comorbidade do TDAH. Então, no somatório disso tudo, faz com que você tenha uma vida mais plena e mais tranquila. Então, muitas vezes o TDAH, só concluindo essa fala, ele tem mais dificuldade em começar a tarefa do que concluir. Ele tinha uma tarefa para fazer em uma semana, ele vai fazer no 6º dia à noite e ele demora 40 minutos para fazer. Ele sofre de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e no domingo à noite ele vai fazer em 50 minutos, ele faz, 40 minutos. Então, essa é a vida do TDAH, né? E é isso que a gente tem que aprender a contornar o máximo possível. Tem que tomar cuidado, senão todo mundo vai se diagnosticar aqui. Porque às vezes você fala algumas coisas, eu me identifico e assim, a gente só tem que entender, né, até que ponto isso é normal ou não, isso é um transtorno ou não. Me fala umas coisas. Você toma medicamento? Atualmente não. Não. Tomei Então dá durante para um bom ser tempo. É, Dá para você ter, olha só, que qual que é bacana. a pergunta que você tem que fazer? As dificuldades que você enfrenta hoje. Você dá conta? Você consegue ter uma vida tranquila? Você consegue fazer as suas atividades? Consegue trabalhar? Consigo. Então, talvez não Bom, seja necessário. Lembrando que TDAH não é um transtorno escolar ou laboral, é um transtorno de vida, de relacionamento, de cognição, de organização, autogerenciamento, que também é uma grande dificuldade do TDAH, fazer as tarefas cadenciadas, enfim, é uma lista de sintomas aí. Então, é possível sim você viver sem um tratamento medicamentoso. Eu dei uma pausa. Por quanto tempo? Não sei. Já tem um bom tempo aí que eu não estou tomando nada. que bom. Mas é importante que você tenha um certo acompanhamento. Eu estou com a minha psicóloga toda semana, eu estou fazendo Tá. minha atividade que é necessária, tudo para que eu dê conta de fazer as questões no meu dia a dia, né? Mas se eu sentir alguma dificuldade ou uma necessidade, aí sim, eu vou procurar o médico novamente, vou fazer todo o processo, né? Não Não, se prenda a nada, não se prenda sempre, não se prenda nunca, não se prenda talvez. Vai levando e vai fazendo o que é melhor para o seu cenário atual. Eu acho que essa é a melhor dica. que bacana. Então você tem um vasto repertório, você tem várias dicas de como você conseguir ir além, né, desse transtorno, você conseguir viver de uma forma sem remédio tendo o transtorno. Então eu vou puxar algumas dicas de você aí, porque eu acho que é alguma coisa que vai ajudar muitas pessoas aqui, tá? Claro. Primeiro, vamos ver, procrastinação. Isso é algo que muitas pessoas têm, mesmo quem não tem TDAH. Dá uma dica aí para a gente conseguir cumprir tarefas, como você tem a tua mentoria, acho que você tem várias, assim. Uma só,
para você conseguir cumprir uma tarefa sem ficar procrastinando tanto tempo. É uma coisa que a gente tem muito isso. Uma dica excelente para isso, serve para qualquer pessoa, que é você combinar atividades. Se você tem que ler um livro, um memorando, o que quer que seja, e você também tem que ir para academia, também tem que ir para padaria, sei lá, vai fazer as tarefas combinadas. Se você tem que fazer uma atividade física, fone de ouvido, audiobook no ouvido. O tempo que você está na academia, você está ouvindo aquilo que você tinha que ouvir. Ou o livro, né? Que eu faço as duas coisas. Quando eu compro o livro, geralmente eu compro os dois. Eu compro o físico, papel, né? Ou Kindle, ou o leitor, o audiolivro também. Tem vários aplicativos que fazem isso. Você tem que combinar atividades. Por exemplo, se você é influencer, né? Se você está nas redes sociais aí, às vezes você tem que dar um bom dia, você tem que mostrar que você está na corrida, responder uma caixinha de pergunta. E isso pode ser um problema para quem tem TDAH, essa procrastinação de fazer essas atividades. Então, vai fazer uma caminhada no parque. Aproveita que você está no parque, você está fora da sua zona de conforto ali, começa a responder todo mundo. Algumas pessoas já me perguntaram, Yuri, você só faz caminhada? Eu falei, porque geralmente quando eu respondo vocês, eu estou caminhando. Porque a hora que eu estou assim, eu não tenho para onde correr, é a hora de eu fazer essas atividades. Então, combinar atividades, usando a criatividade, tá? É o que você tem que fazer. Tá indo para o trabalho? Escuta o som do carro, alguma coisa que você precisa, né? Enfim, você combinar atividades é uma das grandes dicas para você tentar burlar a questão da procrastinação crônica. Lembrando, você vai continuar procrastinando, mas você tem que estar de um jeito que você não tem como fugir daquilo. E aí aquilo magicamente se torna fácil. Quer ver um exemplo? Eu não sei se você gosta de viajar com notebook, alguma coisa assim. Eu sou alguém que viaja com notebook, eu tenho muita coisa fazendo com note. E nesses momentos eu estou ali no avião, às vezes você está sem internet, sem nada, o que eu faço? Eu vou responder aqueles 20 e-mails que eu tenho que eu não respondi durante a semana. Então eu abro o notebook, eu respondendo um atrás do outro. Porque eu só tenho aquilo para fazer. Eu só estou fechado naquele momento. Então aproveito isso para fazer essas atividades. Ou ler um pouco mais no Kindle. Às vezes quando eu leio antes de dormir, eu leio 20, 30, 40 minutos. No voo, eu passo o voo inteiro lendo. Então por quê? Porque ali eu estou num ambiente que favorece isso. Estou com o notebook aberto, vou respondendo os 20 e-mails atrasados da semana. Que aí quando ele pegar a conexão, ele dispara os 20 de uma vez, o notebook. Então, combinar atividades é uma boa forma de você driblar isso daí. Fora outras zilhões de dicas aí. Outras que só com a mentoria, né? Mas eu vou fazer mais uma pergunta também, que é bem comum, principalmente para mim, assim. Organização. Às vezes, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande em organizar coisas. Organizar guarda-roupa, organizar estudo, organizar. Como é que a pessoa consegue... Porque tem gente que eu invejo, tem gente que tem tudo organizado. Eu conversei com uma psicóloga, minha psicóloga, a Leninha, conversando com ela, assim, eu vejo, ela fala, ela sabe onde está tal coisa, em tal lugar e tal. Eu acho tão bacana isso. Como é que a pessoa que é naturalmente desorganizada, ela consegue? Você tem alguma dica? Rotina e não confiar na sua memória. A sua memória não é confiável, ponto. Você está na rua, encontrou com alguém na rua e falou assim, cara, vamos tomar um café sábado que vem? Vamos. Você já saca o celular e já coloca no teu Google Agenda, porque você vai esquecer quando chegar em casa. Não confia nessa. Chegando em casa eu anoto. Você não vai anotar, a pessoa vai ficar lá sozinha e você vai esquecer, coisas vão acontecer nesse sentido. Então esse é o primeiro ponto. Cerque-se de ferramentas que vão fazer com que você diminua esses esquecimentos. Tá tomando um remédio? Foi no médico, tá tomando um remédio controlado? Abre aplicativo. Ele vai dar uma sirenezinha, um apitozinho na hora de tomar o remédio. Você coloca lá uma vez, você configura uma vez e está resolvido. Às vezes, quer aproveitar? Você aproveita que você está no médico, que ainda faz parte daquela tua hora médica lá do atendimento, já pega o aplicativo e vai colocando, doutor, remédio tal, 3 vezes por dia? Tá. Entendi. 8 da manhã, meio-dia, já coloca. Então, nesse ponto também, principalmente com relação à rotina. O que é a rotina? Às vezes você chega em casa, você está preocupado de ver a ração do gato ou do cachorro. E aí, às vezes, você deixa a bolsa num lugar, a bolsa num lugar, o sapato do outro e tal, sendo que isso vai criando uma bagunça que você inveja nas amigas, né? A outra é mais organizada nesse sentido. Beleza. Então, o que é a rotina? Chave do carro sempre no mesmo lugar, a bolsa tem um cantinho da bolsa onde você vai deixar ali, né? Eu não entendo muito de bolsa, mas enfim, você tem que criar um negócio assim. As roupas, assim, às vezes você chega em casa, né? Homem, geralmente, assim, tá suave, tira a camisa e fica andando sem camisa pela casa e joga no chão. Não, pô, tem um lugar certo.
Uma estratégia que eu uso, por exemplo, é o seguinte: cesto de roupa suja. Cesto de roupa suja geralmente fica no lugar, fica no banheiro, né? O cestinho de roupa suja ali e tal. Só que às vezes você tira a roupa no quarto ou no escritório, você está sozinho em casa, e aí vai ficar espalhando pela casa. Não. O que eu fiz? Ao invés de ficar assim, tá vendo? De novo, agora eu vou ter que ir lá levar minha roupa no banheiro, que estava longe, né? Eu espalhei cesto de roupa suja em vários ambientes. Eu tenho cesto de roupa suja no meu escritório, tenho cesto de roupa suja no meu quarto, tenho cesto de roupa suja no meu banheiro, pequeno, discreto, mas tá ali. Então, se eu tô no escritório, tô com pressa, eu tô lendo e-mail, eu tenho que falar tal coisa antes que eu esqueça, eu tenho que escrever tal coisa antes que eu esqueça. Eu não vou dar essa desculpa para não botar no cesto. Eu vou usar o cesto do ambiente para fazer. Entendi. Então, gente, é usar a criatividade que você consegue ter uma melhora significativa nessas coisinhas que te incomodam. Nossa, super bacana, dicas super válidas. E quem quiser saber mais dicas é só seguir o seu canal, né? Fala, Yuri, qual que é o teu canal? O TDAH Descomplicado. Estou no TDAH Descomplicado há quase 10 anos. TDAH Descomplicado. YouTube, Instagram. E eu vi também que você é ativista político do TDAH. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Sim, ativista político do TDAH, não que eu seja político. Eu até me candidatei a deputado distrital em 2018, mas não fui eleito. Com essa bandeira da inclusão mesmo, da saúde mental, não a ver somente com TDAH, mas com todos os transtornos. Mas a história do ativismo político com o TDAH vem justamente da lei, que hoje é 14.254, de 2021, que é a única lei que nós temos para TDAH, era um projeto de lei, né? O 35.17.19 e antes era o 10.80, não lembro o projeto de lei, que ele vai mudando ao longo que ele passa nas casas. Ele tem um nome no Congresso e outro no Senado. Então, tinha projetos que estavam parados lá há muito tempo, né? Aí eu ia lá conversar com o deputado, eu ia lá falar, olha, eu faço esse trabalho aqui, a gente precisa que esse projeto vá para votação e tudo. E nisso eu fui ganhando simpatia de vários deputados, assessores e tudo. E fui entendendo que a vida é mais ou menos assim, quem não chora não mama. Ou seja, se você não está pressionando ali, o deputado está cuidando de 50 mil coisas por dia, o senador também, né? O Brasil está pegando fogo, e quando que não está, né? Está sempre tem alguma coisa acontecendo. Sim. Então, você não ficar ali cobrando, mostrando a importância, né? Acompanhando as comissões, comissão de saúde, vai ser votado um projeto para TDAH, tem que estar lá, sentado lá do deputado, explicar o que acontece, ajudar ele a defender, pegar um deputado que às vezes está sendo contra, não, isso aqui não vai ajudar, sentar do lado dele e explicar, olha, isso aqui você está equivocado, isso aqui vai ajudar sim, oferecer ajuda, então tudo isso é um ativismo que você faz para que a coisa ande, né, nas esferas políticas, nas comissões da Câmara dos Deputados, nas comissões do Senado, então tudo isso é feito de uma forma integrada para que siga avançando com velocidade, né, então esse ativismo ele veio disso, ele não parou mais. Então, eu fui convidado em 2021 a acompanhar o projeto de lei, a sugerir e acompanhar o projeto de lei, que hoje é o 2630 de 2021, que é o projeto de lei que ele ampara o TDAH na fase adulta. Porque a única lei que nós temos é um TDAH, uma lei infanto-juvenil, né? Ele pega um pouquinho ali da universidade, mas acabou. Então, por exemplo, inclusão no mercado de trabalho, esse projeto de lei ele tá contemplando. Questão de medicamentos também pelo SUS, que não são fornecidos ainda, salvo em alguns estados ou municípios, por decreto do prefeito, do governador. De modo geral, não tem, você não tem esse acesso. Então, existe uma série de questões e de fatores que influenciam o andamento ou não dessas leis e da pauta TDAH na política. Então, assim, como é que você quer mudar a sua sociedade sem política? Tem pessoas que se engajam no TDAH criando ONGs, que é organizações não governamentais. Eu faço parte de uma ONG, inclusive, que é o MUVIM, Movimento para a Inclusão, sou membro do MUVIM, coordenador de TDAH. E tem outras que criam atendimentos gratuitos para as pessoas carentes, né? Atendimento psicológico, terapêutico, etc., médico. Onde você consegue ter mudanças significativas é na esfera política, que é lá onde as decisões são tomadas, né? Então, por isso que eu acho que é importante, sim, não apenas eu, mas várias pessoas estarem integradas nesse movimento de impulsionar na causa política o TDAH. Eu acho fantástico, até porque o tratamento de TDAH, ele é um tratamento que é mais oneroso, né? E as pessoas que são mais carentes, deve ser muito difícil, um psicólogo, os remédios, né? Isso é muito bacana, parabéns, louvável a tua ação aí para ajudar as pessoas que realmente que precisam e você está ajudando todas, né? Todas as esferas, inclusive as pessoas mais carentes. Que bacana. Aí a gente estava falando de TDAH em adultos, né? A gente fala muito em jovens, em adolescentes,
mas a gente está passando para a fase dos adultos e nosso programa aqui, o nosso foco é longevidade. Então, eu gostaria que você falasse em que ponto que o TDAH se relaciona com a longevidade saudável, é o que a gente quer promover, pessoas que estão vivendo mais e com saúde, principalmente saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, nem sempre está ligado a uma questão. Por exemplo, quando a gente fala de saúde física, a gente tem as artérias que estão entupidas, é uma coisa que você percebe ali que você tem que curar, tem que melhorar a alimentação e por aí vai. A saúde mental, ela é um pouco mais sensível e ela depende de mais fatores. Uma boa saúde mental significa, por exemplo, que você não tenha envolvimento com pessoas tóxicas, até familiares tóxicos, que infelizmente existem, pais tóxicos, etc. Também significa que você tem uma alimentação bacana, porque se você comer muito industrializado, você comer muito açúcar principalmente, você tem os picos de glicose e insulina, você tem uma questão toda que atrapalha a sua cognição. Quem tem TDAH é duplamente prejudicado. Então é interessante que você mantenha uma alimentação saudável. Mas não apenas isso, o TDAH, pelos seus próprios sintomas, quando não tratado, ele causa riscos de impacto na longevidade. Como, por exemplo, tem artigos sólidos que demonstram que indivíduos com TDAH eles têm 3 vezes mais risco de autoextermínio. Nossa. Gente, 3 vezes mais risco não é 30%, tá? É 300%. Que loucura. Pessoas com TDAH têm 3 vezes mais chance. 4 vezes mais chance de desenvolver depressão, que é uma grande comorbidade do TDAH. Também transtornos de ansiedade e quadros psicóticos, tá? E ter, inclusive, problema com a justiça, quando não for tratado. Inclusive, sofrer acidentes de maior gravidade. Os acidentes, assim, bateu a 200 por hora. Às vezes uma pessoa ali impulsiva, inconsequente, e se puxar da ficha pode ter TDAH. Existe, inclusive, um outro dado estatístico alarmante que foi feito no Reino Unido. Existe um estudo de 2014, é um estudo recente, que mostra que a população carcerária do Reino Unido, 25% da população carcerária tem traços de TDAH. Sendo que a prevalência mundial, eu falei, é de 5% até 7%. Que loucura. 3, 5, 7, dependendo do lugar. Então, o que isso significa? Então os TDAH são criminosos? Não. Estamos falando de pessoas impulsivas, de pessoas que às vezes causam grave acidente, atropelamento, porque não percebeu, furou um sinal vermelho por pura distração. Vai pagar sua pena. Por exemplo, né? Outra coisa também que é muito importante, que leva a essa questão da longevidade. Criança com TDAH tem 4 vezes mais risco de abandono escolar, 3 vezes mais risco de repetência, 3 vezes mais risco de se envolver com más companhias. E aí você pega um menino que está na evasão escolar, porque ele já repetiu de ano 3 vezes, evadiu, saiu, se acha não tem laudo, mas ele tem TDAH. Se acha a última pessoa menos importante da Terra, fugiu até de casa, se envolveu com más companhias. É uma pessoa que tem a sua maturação cerebral comprometida. É um jovem de 13 com mentalidade de 10, vira alvo fácil dos mais velhos, dos maldosos. Pode acabar cometendo uma besteira e ir preso. Então, é uma série de micro e macro consequências que levam você a ter uma vida mais difícil, mais penosa e que vai te levar para ter um problema sério. Entende? Então, o que acontece? Isso realmente é um fator que prejudica. Outra questão também, existem estudos recentes que fazem uma certa correlação. Eu não tenho certeza se já é conclusivo. Até onde eu vi, não era. Tipo assim, existe um forte indício. A conclusão é, forte indício que pessoas com TDAH têm uma maior propensão a desenvolver Alzheimer. A partir dos 70, 80 anos. Já ouvi falar isso. Pois é, então assim, eu não vou falar aqui, certeza, bater o martelo, porque não. Até onde eu vi era um negócio assim, é quase certeza. Mas enfim, tudo isso somado faz com que a vida da pessoa tenha um impacto na sua longevidade. Como contornar isso? Fazer um tratamento, modular o seu ambiente. Se tiver necessidade de tomar um medicamento, tome. Esteja pleno com o seu tratamento, bem orientado, bem integrado, para que a coisa comece a funcionar, volte a funcionar como tem que ser, né? É basicamente isso, assim, mais ou menos por esse ponto, né? Que o TDAH ele realmente pode envolver mais risco e mais problema para a pessoa, que pode, infelizmente, impactar a longevidade. Nossa, Yuri, eu fiquei preocupada com isso, porque você falou que a estatística é de 5 a 7% da população. E tem pessoas de todos os níveis sociais e culturais, e
talvez esse diagnóstico não seja tão comum, e é um diagnóstico difícil, porque eu sei, é algo que precisa de uma neuropsicóloga e o teste é enorme, é um teste muito preciso e, e, e eu fico pensando o seguinte: as pessoas têm mais risco, as pessoas têm mais chance de problemas sociais. Você está falando em coisas graves, né? Em você tirar a vida e você eh, não se socializar e você ter uma tendência maior de criminalização, como você falou, né? De 25% das pessoas, e também acidentes graves. Oi? A tua voz É uma falhou agora. marginalização. Então, assim, realmente você tem que ter uma ação realmente ativista mesmo, política, porque é algo que é muito preocupante e impactante na sociedade. Então, realmente, a gente tem que ter uma atenção maior, né, e esse diagnóstico mais precoce e tratamento também, oferecer esse tratamento para pessoas que talvez não possam e não tenham sido diagnosticadas. Realmente o teu trabalho é bem louvável mesmo, viu? É o trabalho que eu faço, né, e outras pessoas também fazem, né, várias ONGs e outras pessoas estão sempre executando também. É um trabalho a várias mãos. Se fosse uma coisa só minha, a gente não chegaria longe, de forma alguma. Sim, claro. E é sempre difícil, né, porque existem forças contrárias ao TDAH, dentro e fora do Congresso. Tá? Existe pessoas que, alguns movimentos querem tornar o TDAH uma deficiência, até para trazer mais proteção para essas pessoas. Outras pessoas que não entendem do transtorno acham isso absurdo, porque pode prejudicar as pessoas que já são consideradas PCD, digamos assim. Né? Então existe uma guerra aí boba, tola, porque eu acho que não existe necessariamente um transtorno pior do que o outro. Né? O TDAH não é só isso que eu falei, não acaba aí não, tá? A gente está falando de pessoas que são, em média, demitidas a cada 6 a 18 meses. Né? Então, são pessoas ali que ficam no máximo 1 ano e meio, 2 numa empresa, já demitida por baixo desempenho, começa motivado, depois o negócio vai ficando moroso, ele vai perdendo a motivação, isso vai causando impacto também. Né? Então, é uma vida difícil, tá? E eu me incluo nisso. Eu tenho uma vida que eu estou conquistando minhas coisas, né? Mas não pensa que é fácil, né? Então, tentar viver o mais normal possível tendo esses sintomas não é tarefa fácil. Menino, que loucura, né? Nossa, foi super, hiper, mega esclarecedor. Realmente é algo. Eu vou seguir teu canal e procurar me inteirar mais sobre esse assunto. A gente está nesse grupo que eu te falei de pessoas superdotadas, a gente faz várias pesquisas e eu vou levar para eles essa informação que você trouxe da carga genética também, que a gente fala muito em testes psicológicos, tudo, mas realmente, se a gente tiver um diagnóstico genético, talvez seja muito impactante. Hoje em dia, os diagnósticos genéticos estão cada vez mais acessíveis. Talvez para fazer isso em grande, né, na grande população, para poder realmente chegar nesse diagnóstico com mais facilidade. Isso é fantástico. Eu acredito que o futuro seria esse, até porque Sim. você trouxe aí uma impressão, um sentimento de que está aumentando. Não é que está aumentando. As pessoas, os 5 a 7% continuam ali, nascendo no mundo inteiro. Essa estatística não muda muito. Mas o que acontece é que as pessoas estão tendo acesso ao diagnóstico. Então, é isso, basicamente. Né? Não é que aumentou o número de pessoas do mundo. E, claro, também estão tendo acesso a falso diagnóstico. Falso diagnóstico é tipo assim, um autodiagnóstico, né? Você, ai meu Deus, você está numa fase difícil da sua vida, aí você começa a ter esquecimento, procrastinação crônica, dificuldade com memória operacional. Ai meu Deus, tem TDAH? Não tem TDAH. Você muda um pouco o seu ambiente escolar, o seu ambiente acadêmico, do seu trabalho, muda um pouco a sua rotina, que você volta ao que você era antes. O TDAH ele não volta. O TDAH ele é aquilo desde que ele nasceu. Então é um transtorno sério que impacta realmente. E aí a gente tem que trabalhar para que isso mude, né? Para que isso melhore no cenário. Foi muito bom você falar também sobre isso, os falsos diagnósticos. Tem coisas que você fala que todo mundo tem de alguma forma algo parecido, são sintomas, né? O que você falou, são vários sintomas, mas para ter o diagnóstico realmente tem que ser muito preciso. Adorei sua participação aqui. Estou muito feliz. A gente tem muita gente de Brasília participando aqui, tá sendo bem interessante. Eu não sei a coincidência. E eu geralmente não, sempre no final do podcast, eu peço para a pessoa definir alguma
frase, alguma palavra que tenha relação com o que nós falamos com longevidade saudável. Você pode falar e também falar um pouco do seu parecer, das suas palavras finais, considerações finais aqui pra gente? Posso sim. Eu acho que tudo pode resumir numa frase. Somente ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com ótimas intenções. Somente ação gera resultado. Do contrário, você não passa de alguém com ótimas intenções. Quero emagrecer comendo chocolate. Quero melhorar tal coisa, quero fazer diferente, sem mudar a tua realidade. Não vai funcionar. Então, se tem alguma coisa que te incomoda a ponto de, caraca, eu preciso mudar, hein? Então, você tem que entrar em ação. Não é fácil entrar em ação tendo TDAH. Você tem um funcionamento cerebral jogando contra isso. É um cérebro que parece que só funciona, parece carro a álcool, só funciona com uma determinada temperatura. Só funciona quando você está perante algo que você tem um grande interesse, né? E isso causa prejuízo, isso é muito chato, mas você tem que lutar contra isso com as armas que você tem, com as dicas e tudo mais. Então, sintetizando, eu acho que é isso. Quando a pessoa decide mudar, decide fazer alguma coisa por ela, decide mudar o cenário de alguma forma, a coisa começa a dar certo, começa a funcionar. E é isso que você tem que estar atento. O que você faz hoje vai te levar para um cenário diferente? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Perfeito, Yuri. Adorei. Muito obrigada mesmo. A gente vai falar de novo, porque a gente não falou sobre hiperfoco e várias outras coisas, outros assuntos também. A gente vai falar de novo, vou te convidar de novo, tá? E Será um prazer. espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei, porque realmente essa é uma grande lição. Se você quiser algo diferente na sua vida, você tem que mudar. Você fazendo o que você faz sempre vai levar ao que você é agora e não vai ter mudança. Então a gente tem que sempre querer mudar para melhor, e a longevidade saudável é muito importante. Para a gente viver mais, com muita mais saúde, a gente tem que observar quais são as pequenas mudanças que a gente faz agora para a gente chegar numa longevidade saudável. Eu agradeço muito você ter estado aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. É muito importante, porque eu estou aqui sempre trazendo convidados muito interessantes. A gente sempre tem assuntos muito interessantes, todos voltados com longevidade e nossa vida mais saudável e feliz. E se você não se inscreva, por favor, que ajuda muito o canal. E eu espero te encontrar no próximo episódio. Até o próximo. E então,